E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui, Saulo e Raziel, e vamos responder a seguinte pergunta. Engenheiro vira Uber? Faculdade, especificamente a faculdade de engenharia, vale a pena? É comum a gente ver hoje, né, vários, principalmente o pessoal mais jovem falando, eu tenho 20 anos e sou milionário, eu tenho 13 anos e eu sou bilionário, tenho 10 empresas e não preciso fazer faculdade. Nós somos duas pessoas que fizemos faculdade e vamos bater um papo sobre isso aqui com vocês. Então, Saulo, o que você acha, né? Você é engenheiro eletricista formado, não atua na área, você é Uber, você conhece algum engenheiro que virou Uber? Raziel, conheço vários. É mesmo? É verdade. Quem? Mas hoje muitas pessoas acreditam, na verdade, veem por aí que engenheiros estão virando Uber. Mas você conhece, tem gente que estudou com a gente que tá no Uber? Não que estudou com a gente, mas eu conheço pessoas do meu convívio mesmo, pessoal, Aham. que sim, viraram Uber. Mas são poucos, Olha, obviamente. mas eles estudaram assim. Porque, gente, aí é uma coisa que a gente precisa falar também. Uma coisa, né? Eu não quero aqui incentivar nenhum tipo de preconceito, mas é óbvio que se você quer fazer lá no ITA, né? Você passar no ITA é muito mais difícil de você passar. O pessoal usa muito aí na Unisquina, né? Porque tem faculdade particular que você. Sim. Acho que não é que tem, acho que toda faculdade particular, pelo menos aqui da nossa região de BH, assim, basta você ter o dinheiro que você vai entrar para fazer o curso. Aí algumas você vai formar com facilidade, outras você vai entrar, mas vai ser difícil sair, que é o caso da nossa, né, que foi a PUC, né? Sim, sim. E esse pessoal que você conhece, eles formaram em em universidades, porque tem essa diferença entre universidade e faculdade, né? Ou não? Exatamente, tem uma grande diferença. Os que eu conheço, Raziel, estudaram em faculdades, não chegou Faculdades, a ser uma ó. universidade. Aí Um tá, ponto importante, é né? muito importante, pessoal. Então, olha só, universidade, ela tem muito mais renome no mercado do que faculdade. Eu não estou dizendo que, não, então se você fez faculdade, você não tem chance. Não, mas é mais difícil, né? Nós dois, por exemplo, fizemos também curso técnico no Cefet. Eu lembro que desde que eu comecei a fazer estágio, quando eu tinha 18 anos, você ia fazer entrevista, assim, 90% dos candidatos era tudo Cefet. Cefet. Ou seja, a Escola Técnica Federal, que já tem um processo seletivo, o mercado ali já dá mais um renome para ela, né? Pessoa. E aí fica mais fácil, quando ela forma, de conseguir trabalhar em empresas fora o Uber, né? No caso, que é o assunto do vídeo aqui. Ok. Então, assim, eu acho que a gente... Então, assim, agora vamos responder outra pergunta. Eu não conheço especificamente, assim, engenheiro que virou no Uber, mas eu já ouvi muito falar. Inclusive, tem um sujeito que na nossa faculdade, depois eu posso te falar quem que era, que ele era um cara, assim, muito estudioso, muito inteligente. No primeiro dia de aula, realmente eu ouvia isso. Você ia lá no dia 1º de fevereiro, ele estava estudando biblioteca, que geralmente biblioteca de faculdade é assim, para quem não fez ainda, no começo do semestre ela tá vazia, quando começa a ter prova não tem nem lugar de sentar, né? É verdade. Esse cara aí no dia 1º de fevereiro, ele sempre estava ali na faculdade e chegou para mim a notícia que ele estava trabalhando no açaí, como um vendedor na loja de açaí. Só que eu não sei se ele ficou assim muito tempo, né? Se ele ainda está nessa e tal. Mas esse é o caso que eu conheço que é parecido, porque o Uber é o que o pessoal mais se fala, mas a prática você fazendo faculdade hoje, você tem emprego? Essa é que é a questão, né? Você vai ter que ir para uma área que não é a área em que você se formou? Então, nós vamos responder essa pergunta, mas primeiro eu quero falar aqui de maneira geral. Saulo, você acha que vale a pena fazer faculdade? Você se arrepende? Você acha que você perdeu o seu tempo, todas aquelas noites que você virou, que a gente, né? Viramos. Nós acabamos. Eu não era muito de virar à noite, né? Mas o Saulo, ele virava mais. Mas assim, eu sacrificava meu final de semana inteiro, né? Mas nós acabamos de sair da casa da sua mãe, né, Saulo? Assim, foram inúmeros domingos, né? Que a gente ficava lá o dia inteiro sentado, estudando, ou então você ia lá para casa do meu pai, né, que eu morava lá ainda. Você acha que tudo isso foi em vão? Se você pudesse voltar atrás, que nem aquele filme Efeito Borboleta, você falaria lá pro Saulinho, de 18 anos, Saulinho, mexe com isso não, só. Vai fazer dancinha no TikTok, que é melhor. E aí, o que você me diz? Raziel, boa pergunta. Cara, eu gosto de pensar o seguinte. Quando há vários anos atrás, nós formamos em 2018. Foi então, 18. Fazem alguns anos aí, né? E quando a gente entrou na universidade, na PUC, isso foi em 2013, sim, eu tinha uma outra mentalidade. Lá naquela época, o que pregavam as minhas pesquisas em relação à engenharia era o quê? Quando você formar, você já vai, o quê? Ter um emprego garantido na área.
Você lembra disso? Você chegou a ter essa... Claro, com certeza. E não só isso. A gente via isso na mídia, né? Você via vários jornais falando que a engenharia de 2013, gente, é o TI de hoje. Eu acho que até o TI o pessoal não tem falado tanto mais, né? Exatamente. Mas era isso. Estamos precisando de profissionais de engenharia. Os profissionais de engenharia já vão chegar ganhando 20 mil por mês. Exato. Mas o mercado, ele muda muito rápido. Essa é a questão. Que é a questão. Esse é o ponto-chave do nosso assunto aqui. Que são 5 anos, né, gente? Você tem que parar para pensar que se o mercado está ruim hoje, se hoje os engenheiros estão indo para o Uber, não necessariamente quer dizer que daqui a 5 anos vai estar assim. 5 anos, gente, é muito tempo. Muito tempo. Isso porque nós formamos em 5 anos. Fora, às vezes, uma disciplina que a gente talvez pudesse pegar alguma dependência e ter que ficar mais tempo na faculdade para depois conseguir formar. Era muito comum, né? Então, nós estamos colocando um tempo aqui que é o tempo mínimo que você consegue formar o curso de engenharia na PUC, por exemplo. Porque tem universidades que é até mais tempo, às vezes 6 anos, se eu não me engano. Na UFMG... eu acho que na UFMG tem o curso noturno, nem tem elétrica noturno não tem lá. Elétrica noturno. Por isso que eu nem tentei o UFMG na época. Mas o curso de automação de mecânica, eu acho que na UFMG são 6 anos. São 6 anos. E aí tem uma diferença, né? Porque na PUC a gente estudou todos os sábados praticamente. Então... E todos os domingos, e todos os feriados. Mas eu digo assim, sábados, na própria universidade, a gente tinha que ir até a faculdade. A gente tinha aula sábado, isso é verdade. Então o que aconteceu? Na UFMG os alunos não têm aulas no sábado. Então acaba que... você conhece alguém que estuda lá? Na época, quando eu fui fazer, eu pesquisei sobre isso. Você pesquisou, e isso, eu acredito que isso que gerou esse 1 ano a mais na UFMG. Entendi. Essa aula sábado, Exatamente. Não sei hoje se tem aula sábados, mas enfim. Pelo menos na época, em 2013, era assim. Então, só pegando esse ponto aqui que o Saulo falou, então a primeira coisa, se você quer saber se faculdade vale a pena, você tem que pensar... você tem que pensar nisso aqui, no tempo. E você tem que saber o seguinte, você está fazendo uma aposta. Você está apostando que daqui a 5 anos você vai ter uma demanda para você. Entendeu? É verdade. Mas aí, você se arrepende? É o que você falou, é uma aposta. Na verdade, eu acho que na vida tudo tem um risco. Você concorda comigo, Raziel? Tudo é um risco. Mas olhando para trás Olhando para trás, eu vou chegar lá. Prometo que eu chego, eu vou explicar. Que senão o pessoal sai do vídeo. Eu não me arrependo. Não me arrependo. Não se arrepende? Não me arrependo. Mas tem alguns motivos. Porque quais muitas coisas que eu uso hoje, principalmente no nosso empreendimento, é devido a tudo que eu aprendi nesses anos anos de faculdade. Então vamos lá, o que você utiliza? Olha só, então o que o Saulo está falando aqui? Apesar de não trabalhar em uma empresa com uma carteira assinada como engenheiro eletricista, ou então mesmo que fosse na própria empresa, você conseguiu extrair alguma coisa aí desses 5 anos de engenharia. E exatamente. Eu concordo com isso também. Eu não me arrependo nem um pouco. Primeiro porque eu adoro engenharia elétrica. Amo de paixão. Então, acho que mesmo se fosse ser inútil, eu faria. Você faria, certo? Beleza? Eu faria. E tem coisas também que foram úteis para mim. Eu não trabalho hoje com transformador, com sistema de potência, mas tem outras coisas que eu trouxe da faculdade. Então vamos listar essas que você diz específicas de algumas disciplinas? Vou falar mais pra frente. Fala a sua primeiro que eu falo. Tá. Primeiramente, uma coisa simples, mas que eu acho que hoje faz toda a diferença pra mim, raciocínio lógico. Eu concordo. Assina embaixo. É o primeiro ponto que pra mim faz muita diferença. Tudo que eu aprendi na universidade, durante a PUC, principalmente nos primeiros 2 anos e meio, na metade do curso, tem muito a ver com cálculo. E isso, assim, foi muito bom pro meu raciocínio. O curso inteiro tem... Praticamente o curso todo. Mas foi a base matemática mesmo, foi nos 2 primeiros anos e meio. Então é isso. Na engenharia, a gente aprende primeiramente a quê? A resolver problemas. Vou colocar aqui problemas. Então, essa habilidade de resolução de problemas você leva para qualquer coisa. Você vai abrir uma padaria, você vai precisar de resolver problema ali. Sempre vai ter alguma coisa que vai dar errado. Você vai ter uma coisa ali que você não preveu e uma coisa que a gente faz muito também é otimizar processos. Muito bom. Se quiser. Vou anotar. Ok, anota aí então. Processos. Muito bom. Então, qual processo que você otimizou na nossa empresa? Fala você primeiro, você que... Eu vou falar um que você otimizou então. Por exemplo, você fala um que eu otimizei. Ok. É aí que nós vamos saber se você dá valor às coisas que eu faço, senão essa sociedade já vai acabar aqui. Que isso, cara. Então vamos lá. Eu sei. Você me ama também. Amo sim. Então vamos lá. Gente, então uma coisa que o Saulo fez que foi recente foi... A gente tinha um processo de emissão de nota fiscal
E era feito manualmente, ou seja, você tem que entrar no site da prefeitura, tem que ficar preenchendo lá, fulano de tal, pagou tal valor, o código não sei o que das quantas, e aí você leva tempo, né? O que que o Saulo fez? Ele criou um algoritmo em Python, ou seja, programar é uma coisa que a gente já aprendeu nessa jornada aí de faculdade e curso técnico, então é uma habilidade aí que ele já utilizou. Mas veio de lá, principalmente. Olha, pra você ver um outro ponto importante. Exatamente, então ele criou um programa em Python, de forma que a gente faça a otimização desse processo, ou seja, a gente emite a nota fiscal automática. Então a gente economizou tempo aí. Ou seja, a gente não tem nenhum trabalho manual para isso. Não tem nenhum trabalho manual. Então, uma coisa aí. Agora você fala um processo que eu otimizei. Um dos processos que você otimizou, lembra-me bem, a gente tem aqui na empresa uma gestão de pessoas. A gente precisa fazer uma gestão de pessoas e antes era tudo de uma forma muito manual também. Né, para fazer o pagamento dessas pessoas, o número de horas trabalhadas. A gente mandava mensagem para as pessoas, o fulano de tal, confirma aí o tanto de horas que você prestou serviço, né, ou então o valor que você prestou serviço. Exatamente. E você teve uma ideia, a priori, de como otimizar isso. Então a gente criou, vamos dizer, de forma teórica, como otimizar, e juntos nós executamos através, por exemplo, de uma simples planilha do Excel e um formulário online que a gente envia para todos os nossos colaboradores, no caso. Então, por exemplo, a pessoa prestou um serviço, nós temos que acertar com essa pessoa o valor de R$50. Aí a gente não perde tempo mandando para essa pessoa mensagem no WhatsApp, ela já preenche ali no formulário e a planilha já faz um cálculo automático. Automático para ele. Então a gente só dá um okzinho ali e fala, não, se a própria pessoa preencheu, né? Se tiver alguma coisa errada, a gente fala. Se não tiver nada errado, a gente só faz o depósito para a pessoa. Resumindo, você pegou a ideia quando você trabalha dentro de uma empresa e bate ponto, que o funcionário ele precisa colocar o dedinho dele lá para mostrar que ele trabalhou, só que de uma forma mais prática, de forma online. E pronto, isso é uma boa otimização. Então aí, você ia falar alguma coisa? Não, ia te perguntar, outro ponto que você... Outro ponto, então, rede de contatos. O sujeito que está aqui do meu lado, o bigodeira, né, porque o Saulo ele tem um bigodinho igual do Vadim. Vadim, eu ia falar isso agora. Muitos me chamam de Vadim. Quem é das antigas vai lembrar disso aí. Um professor nosso falava isso. Então, é rede de contatos. Porque não só o Saulo, várias pessoas com as quais eu trabalhei, elas foram pessoas que eu conheci ao longo da faculdade. Então, isso talvez seja mais importante até do que um diploma, né? Porque você pensa bem, você vai conhecer gente ali, gente que você confia, igual você falou no último vídeo, são pessoas que você convive todos os dias durante 5 anos da sua vida. Então, são pessoas que você vai ter a oportunidade de conhecer muito bem. Sim. Então, isso é o famoso QI, né, cara? É verdade. Posso dar um exemplo aqui? Quem assistiu o nosso primeiro vídeo, o vídeo anterior, vai lembrar que o Raziel comentou que na PUC, na universidade, ele conheceu um professor e que de lá ele começou a trabalhar com ele. Não você lembra que você comentou sobre isso? Eu trabalhei com um professor da faculdade. Olha o tanto que a rede de contato é importante. E totalmente. Por conta disso, anos depois, nós montamos nosso empreendimento, onde o início, basicamente... a gente pode se dar também a esse contato. Né? Claro, com certeza. Então, sim, é muito importante. Então, assim, resumindo, o fato é que mesmo se você não vai trabalhar exatamente com aquilo, a faculdade de engenharia vale a pena, do nosso ponto de vista, pelo menos, porque ela vai te ensinar a pensar. Agora, se você vai ficar preso assim, não, eu fiz engenharia metalúrgica, eu quero trabalhar com metalurgia, aí você vai ter problema, porque o nosso país aí é o lado negativo, assim, o lado que não vale a pena. Verdade. Porque o nosso país é um país que tem uma indústria muito fraca. Então, você não tem aqui muitas empresas de engenharia forte, igual você comparar com os Estados Unidos, sei lá, se você quiser trabalhar criando novos computadores, qual empresa brasileira que tem que criar computador? Acho que eu só conheço uma que é a Positivo, você conhece outra? Não, é verdade. Aí você vai nos Estados Unidos, você tem Dell, HP... Apple, você tem trocentas empresas que você pode falar. Você tem Microsoft, que não... O videogame, né? O Xbox, ele não deixa de ser um computador, né? Otimizado, mas não deixa de ser um eu poderia citar muitas outras aqui. Então é isso. Não, concordo plenamente. A gente tem que tomar esse cuidado, porque são 5 anos. A gente precisa tomar essa decisão já entendendo a cultura do nosso país. Daquele curso em específico. A gente está falando de engenharia, mas eu acho que isso vale para qualquer área também. Você concorda, Raziel? Concordo. A pessoa tem que pensar bem qual curso que ela vai escolher dentro da logística também do país, do Brasil. Isso. Que é o caso que você comentou aí, né? Muito diferente a engenharia aqui dos Estados Unidos. Agora, você tem outras opções também, né? Você tem também a opção acadêmica. Você tem a opção acadêmica, é o quê? Você fazer mestrado
Você fazer mestrado e doutorado para você dar aula em universidade. E eu acho que para aula em universidade, você vai ter que olhar a universidade. Porque se você for dar aula em faculdade, eu acho que você não vai ganhar tão bem assim. É bem diferente. Se você for dar aula nessas universidades aí, daqui de Minas tem PUC, em São Paulo tem o Mackenzie, que é bem conhecido, eu imagino que você ganhe melhor. Ou então no federal. Só que para dar aula no federal, você vai ter que ter paciência, porque geralmente são o quê? 5 anos de graduação, mais 2 anos de mestrado e depois mais 4 a 5 anos de doutorado. Então, você totaliza aí 11 anos de estudo, até você começar a trabalhar. Até lá, você vai ter que viver de bolsa, e bolsa é pequena, ou seja, então você vai ter que ser pobre para depois você poder ficar... Que não é, você não vai ficar rico, né? Mas você vai ganhar bem, vai ter uma situação estável ali. Fora o processo para você conseguir ser o professor dentro dessas universidades. Você precisa se preparar para uma prova que não é tão fácil. Você fala pra você pegar a vaga de professor? A vaga de professor. E negócio que não é só prova, não né? Não é só prova. Você vai depender de indicação. Universidade Federal é muita politicagem. Exatamente. Então, às vezes, o cara não vai com a sua cara, você não vai pegar a vaga. Não vai mais de 11, não vai? Vai mais de 11 anos. Às vezes você não vai... se você for muito bem relacionado dentro da universidade, às vezes você já pega ele com 11 anos. Mas uma pessoa normal, às vezes, precisaria ir para outras universidades, inclusive. Então, pessoal, para resumir, eu acho que é isso, né? A faculdade vale a pena? Vale, porque ela vai te ensinar a pensar e a resolver problemas. Agora, se você for pensar em garantia de emprego, aí pode ser que não vale a pena. É o que a gente disse, precisa ser analisado alguns fatores, como o Brasil, como que é a indústria aqui, por exemplo, na engenharia, e é isso. Ok. Isso aí, então, pessoal. Ficamos assim... E a gente se vê no nosso próximo vídeo. A gente pode falar para vocês também por que nós desistimos do mestrado. Boa, né? é uma Por que a gente começou a fazer mestrado em 2019, mas que nós desistimos. Mas isso aí já é assunto para o nosso próximo vídeo. Comentem aí se vocês querem saber. Abraço e até mais. Falou, pessoal.